Boa tarde a todos. Agora nós vamos iniciar o estudo do capítulo 3 do conteúdo do princípio divino, que é a consumação da história humana. Bom, o homem, ao decorrer da história, ele tem ignorância sobre a história, sua origem e sua direção. Então, nós vamos estudar de que maneira se iniciou a história e onde se encontra sua meta final. Há muitos cristãos que acreditam literalmente no que está escrito na Bíblia acerca da meta final, que são os últimos dias. Como fala em 2 Pedro 3,12, nos últimos dias os céus se abraçarão e dissolverão, os elementos se fundirão com fogo. Mateus 24:29 também fala, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Em 1 Tessalonicenses 4:16-17 diz, com a chamada do arcanjo e com o som da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e aqueles que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares. Então, será que esses versículos, os fenômenos que estão escritos vão acontecer literalmente ou simbolicamente? Então, vamos analisar se estes versículos são literais ou simbólicos, que são os famosos acontecimentos dos últimos dias. O primeiro ponto que nós vamos estudar é a seção 1, a realização da finalidade da criação de Deus e a queda do homem. Então, primeiro nós temos que entender qual é a finalidade da criação. A finalidade da criação é devolver alegria a Deus. Então, os seres humanos, eles têm a sensibilidade emocional para com o coração de Deus, e intuição e razão, então, para compreender melhor a vontade de Deus. Com essa sensibilidade, eles podem devolver beleza e amor para Deus. Então, o homem, ele é o objeto substancial para devolver a alegria a Deus com seu livre-arbítrio e através de cumprir a sua porção de responsabilidade. Então, como o homem pode devolver a alegria a Deus? Através de cumprir a sua porção de responsabilidade, que são as 3 grandes bênçãos, que é a finalidade da criação. Então, a primeira bênção é o fundamento de 4 posições no nível individual, que é frutificar. A segunda bênção é multiplicai, que é o fundamento de 4 posições em nível de família. E a terceira bênção é dominai, que é o fundamento de 4 posições em nível mundial, onde o homem e sua família cuidam e zelam de toda a criação e a criação devolve a beleza para o ser humano. Então, através de cumprir a sua porção de responsabilidade, que são as 3 grandes bênçãos, o ser humano realizaria o reino dos céus na terra, que é a realização da vontade de Deus, que consequentemente Deus sentiria alegria. Mas como nós sabemos e vimos na queda, no capítulo 2, o Adão e Eva, eles formaram o fundamento de 4 posições centralizadas em Satanás e multiplicaram uma má sociedade, uma má nação e um mau mundo. Então, o homem, ele tornou-se a moradia de Satanás, formou um só corpo com Satanás e atingiu a natureza decaída. Então, com isso foi estabelecido o inferno na terra e transmigram para o inferno no mundo espiritual depois da morte. Então, estabeleceu um mundo da soberania de Satanás em vez da soberania de Deus. Estabeleceu o inferno na terra, como podemos ver em João 12:31. Satanás é comparado ao príncipe deste mundo, e em 2 Coríntios 4:4, até mesmo Deus deste mundo. Então, este mundo, ele é um mundo de tristeza. E se esse mundo continuar assim eternamente, Deus, ele seria um Deus de fracasso e incapacidade. Mas com certeza Deus não tem essas características. Por isso que Deus, ele trabalha para salvar seus filhos através da providência da restauração. Então, será que Deus, ele tem um plano para salvar todas as pessoas e toda a humanidade? Então, sim, Deus salvará este mundo do pecado, custe o que custar. Como fala em Isaías 46:11, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Então, através da salvação, irá restaurar todo o mundo. Então, até que ponto Deus ele deve salvar este mundo? Ele vai dar a salvação completa.
Então, como funciona a providência da salvação? Primeiro, ele vai expulsar o poder de Satanás completamente, depois restaurar o homem até a sua posição antes da queda, depois completa a finalidade da criação e volta para o domínio direto de Deus. Como funciona a providência da salvação, que pode ser também chamada a providência da restauração? É voltar ao seu estado original, como por exemplo, salvar um doente é restaurá-lo ao estado original que se encontrava antes da ocorrência da doença. Mesma coisa, salvar um homem que se afoga é restaurá-lo à posição que tinha antes de começar a se afogar. Então, a mesma coisa Deus vai fazer com um homem decaído. Salvar um homem decaído em pecado significa restaurá-lo à posição sem pecado da qual ele desfrutava no início. Então, a providência da salvação é a providência da restauração. Então, qual é a finalidade da providência da restauração? É realizar o reino dos céus na terra. Então, através disso, Deus ele quer restaurar o mundo até realizar as 3 bênçãos novamente. Então, na criação, o plano original de Deus era realizar o reino dos céus na terra, mas com a queda não pôde ser realizado. Então, na providência da restauração, Deus vai trabalhar para realizar o reino dos céus na terra. Por isso, Jesus tem que vir. Ele veio para completar a finalidade da providência da restauração, que é para restabelecer o reino dos céus na terra. Como nós podemos ver nos seguintes versículos, em Mateus 6,10 fala: Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Então, claramente, nós podemos ver que Jesus ele veio para restaurar o reino dos céus na terra. Em Mateus 4,17 fala: Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, a história humana nada aconteceu por acaso. A história humana ela é a história da providência da restauração. Por exemplo, as esferas culturais antes existiam entre 21 e 26 esferas culturais, mas essas esferas culturais se fundiram e tornaram-se quatro esferas culturais principais, que é o hinduísmo, o islamismo e o cristianismo, e também na Ásia Oriental, como pode ser o budismo. Então, na verdade, essas 4 esferas culturais devem se unir ao cristianismo e assim pode caminhar para um mundo unificado. Então, a finalidade do cristianismo o cristianismo tem por missão última realizar a finalidade de todas as religiões que têm dirigido seu curso para a meta do bem. Então, a história humana ela está caminhando para a restauração de só um mundo unificado. Então, a história humana é a história da providência da restauração. Também a tendência comum da religião e da ciência. Então, como nós vimos na introdução geral, o homem ele tem buscado, através da religião, superar a sua ignorância interna e, através da ciência, superar a sua ignorância externa. Então, a religião e a ciência nunca caminharam juntas, mas nesses últimos dias elas estão caminhando para cada vez mais obter a sua unificação. Então, a religião e ciência estão se desenvolvendo separadamente e devem se encontrar-se em só lugar para a mesma meta. Então, a história humana ela tem seguido o curso providencial da restauração do mundo original da criação. Então, a história humana ela é a história da providência da restauração. Outro fator também é a tendência da história de lutas. Sempre houve batalhas por riquezas, por terras, por povos, por raça também ou por nações. Mas a guerra final é a guerra entre o mundo democrático e o mundo comunista, como obteve na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, é a luta entre ideologias. Então, o mundo comunista ele nega a religião, mas no final ele deve se unir
com o mundo democrático. Para ocorrer essa união, precisa da nova verdade. Então, a verdade que pode resolver os problemas da religião e da ciência, como só temos unificado. E assim, pode restaurar o mundo original da criação. Então, por isso a história humana é a história da providência e da restauração. Então, centralizado na Bíblia, o Jardim do Éden, ele foi perdido por causa que Satanás fez com que Adão e Eva cometessem a queda, então Adão não conseguiu chegar à perfeição, que é chegar à árvore da vida. Então ele deveria se tornar um pai bom para toda a humanidade. Mas com a queda, o pecado original veio a existir. Então, Adão ele multiplicou maus filhos. Então a providência da restauração é para restaurar a árvore da vida, restaurar o jardim do Éden. Então, como fala em Apocalipse 22:13, quando a história pecaminosa da humanidade que se iniciou em Alfa terminar em Ômega, a esperança e a glória dos homens decaídos será lavar suas vestiduras, entrar no jardim do Éden restaurado e assim restaurar seu direito à árvore da vida. Então, por isso que as pessoas podem ter renascimento através de Jesus. Então, a finalidade da história humana é restaurar o Jardim do Éden em sua forma original, centralizado em Jesus, que deve vir como a árvore da vida. Então, por isso, a história humana é a história da providência e da restauração. Seção 3, os últimos dias. Então, Deus ele quer realizar a sua soberania na Terra, mas a soberania de Satanás, ela sempre dominou o mundo. Então, a soberania má, ela sempre esteve por cima, passando sempre pelas coisas do bem. Então, os últimos dias significa que através do Senhor do segundo advento, a soberania de Satanás vai cair e irá diminuir, e a soberania de Deus vai estar por cima. Então, os últimos dias não será um dia de muitas calamidades naturais e para ter medo, mas sim um dia de alegria, onde a esperança única da humanidade, sustentada firmemente durante o longo decurso da história, desde a criação do mundo, será realizada. Então, a idade na qual o inferno da terra será transformado no reino do céu. O reino dos céus na terra. Então, os últimos dias, na época de Noé, era exatamente isso, que houve o cruzamento também. Na época de Jesus, também era os últimos dias, como fala em João 5:22. Jesus diz que ele veio como mestre do julgamento. Em Malaquias 4:1, eis que aquele que dia vem ardendo como forno, todos os seus verbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. O dia que está para vir os abraçará, da sorte que lhes deixará nem raiz, nem ramo do pecado. Então, nos últimos dias, com a volta do Senhor do segundo advento, como fala em Lucas 17:26, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Agora nós vamos entender alguns versículos bíblicos, pontos importantes para entender o que significa os últimos dias mencionado na Bíblia. O primeiro é o que céu e terra serão destruídos e um novo céu e uma nova terra serão criados. Em Gênesis 6:13 fala: Deus queria destruir a terra porque estava cheia de violência e corrupção nos últimos dias. Porém, Deus ele não realmente não destruiu o mundo. Em Eclesiastes 1:34 diz: Uma geração vai e a outra vem, mas a terra para sempre permanece. Então, isso quer dizer que a terra ela é eterna. Pode passar gerações e gerações e a terra vai permanecer do mesmo estado que ela está. Em Salmo 77:69 diz: Edificou seu santuário como os altos céus, como a terra que fundou para sempre. Então, a terra, através desses versículos, podemos entender que a terra ela é eterna. Deus, como sendo o sujeito de todo o universo, como nós vimos no princípio da criação, ele é eterno. Então, consequentemente,
todo o universo, também é seu eterno objeto de alegria. Então, Deus, onipotente e onisciente, não poderia ter sentido alegria por sua criação se a tivesse feito com a possibilidade de ser destruída por Satanás. Então, qual é o significado de céu e terra destruídos e um novo céu e uma nova terra criados? Quando nós usamos o termo destruir uma nação ou destruir um governo, por exemplo, significa que vai fazer cair a soberania. Então, destruir uma nação, fazer cair a soberania. Erigir uma nova nação significa estabelecer uma nação de nova soberania. Então, destruir o céu e a terra, fazer cair Satanás que os está dominando. E fundar um novo céu e uma nova terra significa restaurar um novo céu e uma nova terra sob a soberania de Deus. Também há outros versículos que falam que céu e terra serão julgados por fogo, em 2 Pedro 3,12. 2 Pedro 3,12 diz: Nos últimos dias os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Em Malaquias 4,1 está profetizado que, no dia de Jesus, ele virá como mestre do julgamento e julgará com fogo. Em Lucas 12,49 diz: Jesus diz que veio para pôr fogo na terra. Então, na verdade, não teve julgamento com fogo literal. Como Jesus fala em João 16,25, muitas coisas da Bíblia estão escritas por parábolas. Então, esses versículos devem ser uma expressão figurativa. Então, o que significa o julgamento pelo fogo? Em Tiago 3,6 fala que a língua é um fogo. Então, vamos ler alguns versículos. Em João 12 diz: Quem rejeitar Jesus e não receber suas palavras, tem um juiz. A palavra que Jesus falou será seu juiz nos últimos dias. Então, a palavra será o seu juiz. Tessalonicenses 2:84. O iníquo será revelado e o Senhor Jesus o desfará pelo sopro de sua boca, ou seja, suas palavras. Isaías 11:4. Ele ferirá a terra com a vara de sua boca, sua língua, e com o sopro de seus lábios, suas palavras, e matará o ímpio. E João 5:24 diz: Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, o julgamento por fogo, na verdade, é o juízo pela língua, que é considerado o julgamento por fogo, no final, é o juízo pela palavra. Então, o motivo do julgamento pela palavra. Na criação, o homem ele foi criado pela palavra, como fala em João 1:3. Então, o ideal da criação é o primeiro homem realizar a finalidade da palavra, tornando-se a encarnação da palavra, o Verbo. Com a queda, o homem caiu sem observar a palavra de Deus. Ele não seguiu o mandamento de Deus, por exemplo. Então, ele deixou a finalidade da palavra irrealizada. Na providência da restauração, Deus procurou realizar a finalidade da palavra através da recriação dos homens decaídos pela palavra. Como fala em João 1,14, o Verbo, palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e verdade. Vimos a sua glória como a glória do único Filho do Pai. Então, está falando sobre Jesus, que Jesus virá novamente com a encarnação da palavra, o Senhor do segundo advento. Então, torne-se o padrão do julgamento pela palavra. Então, nos últimos dias, o Senhor do segundo advento irá voltar e torna-se o padrão do julgamento pela palavra. Então, julga até que ponto a humanidade cumpriu a finalidade da palavra. Como Jesus fala em Lucas 12:49, vim lançar fogo na terra e como desejaria que já estivesse aceso. Ele tinha vindo com a encarnação da palavra, o Verbo, proclamando a palavra da vida. Então, a finalidade da providência da restauração é cumprir também a finalidade da palavra. Então, o juízo deve ser feito com a palavra como padrão e medida. Outros versículos com respeito aos sinais dos últimos dias é que os mortos ressuscitarão dos túmulos, como fala em Mateus 27:52 e Tessalonicenses 4:16. Então, o que fala Mateus 27:52 e 53? Abriram-se os seus sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade de Santa e apareceram
a muitos. Então, esse versículo fala sobre ressurreição. Então, isso não significa que a carne literalmente ressuscitou da corrupção. Primeiro, se literalmente ressuscitou, eles testificariam Jesus e também, consequentemente, acreditariam em Jesus, mas não há nenhum registro bíblico sobre isso. E segundo, se retornaram à sua carne, seus feitos estariam registrados na Bíblia, mas não tem nenhum registro na Bíblia dos que foram ressuscitados. Então, para entender melhor, vamos entender o que significa a palavra sepulcro, na qual eles saíram depois da ressurreição e entraram na cidade santa. Sepulcro, na verdade, quer dizer o reino dos espíritos de forma, que era a moradia dos santos da idade do Velho Testamento. Então, era um lugar mais escuro do que o paraíso, que foi aberto por Jesus. Este reino de espíritos de formas chamava-se sepulcro. Outro versículo bíblico com respeito ao sinal dos últimos dias, que é o homens terrenos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4:1. Então, o ar, na verdade, ele não significa céu. Na Bíblia, geralmente, terra significa mundo decaído, da má soberania, enquanto o céu significa mundo sem pecado, da boa soberania. Como Pai Nosso que está nos céus, embora Deus ele seja onipresente. Também, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, embora Jesus tenha nascido na terra. Então, encontrar o Senhor nos ares, na verdade, significa que os santos receberão o Senhor no mundo da boa soberania, quando Cristo vier novamente e restaurar o reino do céu na terra, fazendo cair a soberania satânica. Seção 4. Os últimos dias e os dias atuais. Então, vamos compreender mais sobre o significado dos últimos dias. Então, nosso tempo atual é o tempo dos últimos dias. Então, a realização das três bênçãos atualmente nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, como fala em Atos 2,17, nos últimos dias acontecerá que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, muitos crentes nos últimos dias terão a capacidade para a comunicação espiritual. Então, nos últimos dias, o padrão espiritual do homem será recuperado. Então, se Adão e Eva não tivessem caído, eles teriam sensibilidade para se comunicar com o mundo espiritual. Nos últimos dias, as pessoas terão capacidade de comunicar-se com o mundo espiritual, como fala em Atos 2,17. Então, isso é um índice que agora são os últimos dias. Segundo, liberdade da mente original dos homens decaídos está restaurado. Então, o amor original está sendo restaurado, ou seja, mais um sinal que estamos nos últimos dias. Então, hoje o coração e o zelo do homem alcançaram o mais alto nível. Pessoas estão em busca da liberdade da mente original, mesmo com o risco de suas vidas. Então, nós estamos entrando numa nova era, restaurando a liberdade da mente original para vir perante Deus livremente. Então, nós estamos percebendo através disso, podemos concluir que está restaurando a primeira bênção. Então, isso significa, mais uma vez, que agora são os últimos dias. O valor original dos homens decaídos dotado na criação está sendo restaurado. Então, toda individualidade contém o mais augusto valor macrocosmo, mas com a queda perdeu o valor. Então, a ideologia democrática atingiu o auge e os homens, em busca do valor original da individualidade doado na criação, está restaurando. Então, por isso que aparecem movimentos como a libertação dos escravos, libertação dos grupos de minoria, libertação das pequenas potências, exigência de dignidade humana, igualdade entre os sexos, igualdade de todos os povos. Isso é mais um sinal da restauração da primeira bênção, que é o aperfeiçoamento individual. Então, realizando o máximo valor de individualidade original da criação, estamos entrando na era que pode restaurar a primeira bênção. Isso é mais um indício que agora são os últimos dias.
4. O amor original doado na criação está sendo restaurado. Então, o mundo que completou o ideal da criação de Deus é o homem aperfeiçoado em união com mente e corpo, né? Mas o homem ele foi cortado do seu relacionamento com Deus. Então, no mundo original, o homem teria união com Deus. Então, os homens eles seriam unidos pelo amor de Deus, que é o mundo ideal, seria através do homem aperfeiçoado. Então, a história humana é uma história de lutas, mas o humanitarismo atingiu o auge e os homens estão cada vez mais em busca do amor original. Então, isso significa que agora são os últimos dias. Os fenômenos da restauração da segunda bênção. Bom, então, no mundo original, Adão e Eva eles deveriam se aperfeiçoar e tornar-se verdadeiros pais, e multiplicar filhos dos bens, e assim estabeleceria o mundo da soberania de Deus. Então, a família, a sociedade, o mundo da soberania do bem. Mas com a queda, Adão e Eva fizeram fundamentos de 4 posições centralizadas em Satanás e multiplicaram o mau mundo. Se tornaram pais maus e todo o ser humano se tornou filhos do mal. Então, o mundo da soberania do mal foi estabelecido. Então, sinais da restauração da terceira bênção, domínio sobre o mundo da criação. O domínio interno através do coração era uma coisa original antes da queda, que Deus dotou os seres humanos para ter essa capacidade. Então, o homem aperfeiçoado teria união e experimentaria o coração e zelo de Deus para com a natureza. Então, ele se tornaria o dominador em coração e zelo sobre todo o mundo da criação. Então, o homem aperfeiçoado ama o mundo da criação com coração e zelo, idêntico ao de Deus, e recebe a beleza pela criação. Mas com a queda, isso foi perdido, mas agora nos últimos dias está restaurando seu qualificativo como dominador em criação e zelo através das religiões, filosofias e moralidades. Então, isso é mais um indício que agora são os últimos dias. Também estamos percebendo agora nos últimos dias o domínio externo, o domínio pela ciência. Então, o homem aperfeiçoado, ele teria o domínio interno pelo coração de Deus. Então, se a espiritualidade evolui, então o desenvolvimento da ciência também seria bem rápido. Então, originalmente, se não tivesse corrido a queda, agora nós estaríamos mais evoluídos ainda na ciência, mas com a queda, claro, essa evolução ocorreu, mas ela foi lenta. Então, imagine se a queda não tivesse acontecido. Por causa da natureza, então, através da natureza, da ciência e economia, nós podemos ter um ambiente agradável e confortável. Esse também era o plano de Deus, né? Através da terceira bênção. Mas com a queda, a espiritualidade do homem foi perdida. Então, perdeu o domínio externo pela ciência. Mas nos últimos dias, estamos recuperando a espiritualidade através da ciência que está se desenvolvendo ao máximo. Então, esse é um indício que estamos restaurando o domínio para com toda a criação, que é os fenômenos da restauração da terceira bênção. Então, isso é mais indício que agora são os últimos dias. Se são 5, os últimos dias, a nova verdade é a nossa atitude. Então, nós somos personagens históricos que fazemos parte dos últimos dias. Como nós vimos no princípio da criação, nós somos, seres humanos, somos senhores dos macrocosmos, que podemos dominar através do nosso espírito, através dos nossos 5 sentidos espirituais, dominar o mundo espiritual. Por isso que a religião veio para desenvolver a espiritualidade do homem, para estar cada vez mais perto de Deus. E através da cognição física, dos 5 sentidos físicos, nós podemos, através do intelecto também, através da ciência, estar cada vez mais perto de Deus. Então, o nosso espírito, o nosso eu físico, o nosso eu espiritual devem estar conectados com Deus. Então, essa é a finalidade de Deus, né? Para os últimos dias.
Por isso que é importante a religião e a ciência se unirem. Então, a verdade no mundo físico e a realidade no mundo espiritual. Então, a cognição é feita por ambos, processo espiritual e físico. Então, nós devemos estar com o nosso nível espiritual desenvolvido e o nosso intelecto também desenvolvido para se preparar bem para os últimos dias. Ou seja, estar com o coração aberto e também estar com a mente aberta para receber palavras da nova verdade. Então, a verdade ela não muda, ela é eterna, absoluta e imutável. Mas o método para ensinar muda de acordo com o intelecto do ser humano vai desenvolvendo. Então, o grau, o método e a amplitude ele vai mudando. Por exemplo, no Antigo Testamento, Deus ele usou um método para expressar a verdade para o nível de entendimento das pessoas daquela época. Então, Jesus, com o Evangelho, ele teve uma expressão da nova verdade de uma forma diferente também do Velho Testamento. Então, hoje, a nova verdade, ela, ela vem como a luz do sol para os dias atuais que nós estamos vivendo, onde o intelecto e a espiritualidade do ser humano estão bem desenvolvidos. Então, Jesus, não disse que sua palavra era a verdade, mas que ele mesmo era o caminho, a verdade e a vida. Então, com isso, nós podemos concluir que as palavras de Jesus eram apenas um meio para expressar-se como a verdade. Então, as palavras bíblicas é o meio também para expressar a verdade, não é a verdade em si. Então, no Novo Testamento deve surgir um livro de texto para ensinar a verdade às pessoas. Então, é impossível satisfazer completamente o desejo dos homens modernos de ter a verdade com parábolas e símbolos. Como nós sabemos na Bíblia, em João 16:25 e vários outros versículos, Jesus ele fala acerca de que a Bíblia ela foi escrita através de parábolas e símbolos. Então, deve aparecer um método de expressão científica também. Então, chamamos isto de nova verdade. Então, a nova verdade ela deve ser capaz de resolver completamente os problemas da religião e ciência de acordo com um só tema unificado e assim recuperar a ignorância interna e externa do homem. Então, a Bíblia ela não é a verdade mesma, mas é um livro de texto que nos ensina parte da verdade. E a maioria das partes estão em parábolas e símbolos. Então, a interpretação ela difere por cada leitor e também fez com que muitas denominações pudessem surgir e até mesmo causar confusão por causa da interpretação errada da Bíblia. Algumas pessoas interpretam de uma maneira, outras religiões interpretam de outra maneira. Então, fontes de visões. Então, ela não está no homem, mas sim expressões usadas na Bíblia que acontecem de visões. Então, por isso deve ocorrer a unificação do cristianismo. Então, para isso, precisa da nova verdade para ter uma elucidação da Bíblia clara, onde todos possam concordar e assim também pode haver uma unificação da religião e, consequentemente, uma unificação de todo o mundo. Por isso, a necessidade que deve vir uma nova verdade. Então, a razão por que deve aparecer uma nova verdade. A Bíblia expressa a verdade pelo símbolo. Por exemplo, em João 3,12 fala: Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis se vos falar das celestes? Então, Jesus ele morreu na cruz sem dizer tudo o que queria dizer, por causa da descrença do povo. João 16,12: Ainda tenho muito o que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, ele revelou quanta tristeza ele sentia, pois nem mesmo os seus próprios discípulos ele podia contar o que tinha no fundo de seu coração. João 16:13 Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e a vos ensinará o que há de vir. Então, as palavras que Jesus deixou sem falar não permanecerão em segredo para sempre, mas devem ser reveladas algum dia como nova verdade através do Espírito Santo. Então,
Outros versículos, Apocalipse 5:1. Vi na destra do que estava sentado sobre o trono o livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, justamente neste livro estão contidas as palavras que o Senhor deve nos dar nos últimos dias. Por isso que é importante de nós estarmos abertos intelectualmente e também emocionalmente. Então, quando João chorava por ninguém tinha sido achado digno de abrir o livro ou de olhar para ele, não havendo tal pessoa no céu, na terra ou sobre a terra, um dos anciões disse, em Apocalipse 5:5, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu de forma que ele pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, o leão nascido da raiz de Davi significa Cristo. Então, assim deverá vir o dia em que Cristo abrirá o livro selado, que por muito tempo tem permanecido em segredo para a humanidade e revelar a nova verdade a todos os santos. Então, por isso a necessidade que deve vir uma nova verdade. O período onde o velho termina é exatamente o período onde o novo começa. Por exemplo, a soberania do mal, ela sempre foi dominante e vai chegar o momento que a soberania do mal vai cair. Então, a soberania de Deus, ela vai aumentar. Isso é um sinal também dos últimos dias. Então, é inevitável para estabelecer a soberania de Deus, a era do cruzamento. Nessa era do cruzamento, internamente, as pessoas da cidade caem na insegurança interna, no teor e no caos devido à superficialidade de suas ideias e ideologias. Então, as pessoas elas vão se sentir que suas ideologias não são suficientes para satisfazer os desejos espirituais e também, consequentemente, ter uma felicidade verdadeira. E externamente, as pessoas vão sentir medo ao enfrentarem a ameaça de confrontos e lutas com armas terríveis, como, por exemplo, nas guerras mundiais. A, a providência da novidade, ela não começa depois de um completo término da realidade. Então, quando a providência da novidade vai começar? Ela nasce e cresce no período da consumação da validade. Então, na verdade, é inevitável que vai haver conflito com a validade. Então, a novidade ela começa quando a novidade está começando. Então, isso se chama o período de transição entre a velha e a novidade. Por exemplo, Jesus, ele veio nesse período de transição entre o Velho Testamento e o novo Evangelho que ele trouxe. Por isso ele foi chamado de herege e também sofreu perseguição, porque as pessoas do Velho Testamento é, acharam bem diferente o que Jesus está falando e acharam também estranho, por isso que perseguiram Jesus. Nos últimos dias, Jesus voltará, o Senhor do segundo advento, no fim da idade do Novo Testamento. Então, ele vem para estabelecer o novo céu e a nova terra e nos dará as novas palavras para a construção da nova idade. Então, é possível que ele seja rejeitado e perseguido pelos cristãos. Então, Jesus, quando foi perseguido e ridicularizado pelos judeus, ele previu que também poderia acontecer com o Senhor do segundo advento. Então, Jesus, ele também foi perseguido pelos judeus. Ele estava, como fala em Mateus 12:24, eles falavam que ele estava possuído por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, como fala em Lucas 17:25, primeiro o Senhor deve sofrer muitas coisas e ser rejeitado pela geração do tempo do seu segundo advento. Então, o Senhor do segundo advento, que vai vir no período de transição entre o Novo Testamento, o Evangelho de Jesus e a nova providência do completo testamento, também pode ser chamado de herege e sofrer perseguição por parte dos cristãos. Por isso, a necessidade de nós ter sensibilidade espiritual e discrepância da velha visão e nova verdade, e compreender espiritualmente a nova verdade. Então, nós devemos ser homens de coração e de consciência nos últimos dias, porque
é possível que seja sentindo uma extrema angústia espiritual, uma urgência dessa nova verdade. Então, as pessoas vão se tornar sensíveis. Então, vagamente, elas sentem que essa nova idade está para começar espiritualmente. Então, ao ouvir a nova verdade, nós vamos despertar em coração e intelecto, e vamos reconhecer a exigência da nova providência, e assim pode levar à felicidade plena. Qual deve ser nossas atitudes nos últimos dias, então? Ter um coração humilde de oração para perceber as coisas celestiais, para perceber os ensinamentos que o Senhor do segundo advento vai trazer. Então, devemos estar com corações abertos e humildes. Procurar a nova verdade. Então, não devemos ser apegados às ideias convencionais. Como eu disse, as pessoas do Velho Testamento, elas sofreram porque acharam estranho, né, o novo evangelho de Jesus. Então, por isso, elas também não receberam salvação. Elas foram condenadas. Então, nós devemos procurar a nova verdade e ter a mente aberta. 3. Verificar se a nova verdade encontrada produz uma verdadeira alegria celeste. Então, se traz isso, ela é a verdadeira salvação. Então, aqui nós finalizamos o capítulo 3, o conteúdo do princípio divino. Muito obrigada.